Eu acho que todo mundo já ouviu pelo menos uma vez na vida o nome Chuck Norris. Pode ser que você conheça ele dos filmes, mas é bem mais provável que você conheça ele dos memes. Porque numa época dos anos 2000, vários fatos sobre ele começaram a dominar a internet. Por exemplo, quando Chuck Norris faz flexão, não é a Terra que empurra ele, Chuck Norris empurra a Terra. Chuck Norris foi pular de bungee jump uma vez sem corda e sobreviveu. Vários golpes, aquela barba clássica, mas a verdade mesmo é que Chuck Norris só ficou famoso por causa do Vin Diesel. Você vai entender por quê. Hoje eu vou te contar a história completinha para ver se ele é tudo isso mesmo, a história de Chuck Norris. É hoje no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Pra gente começar a contar a história de Chuck Norris, a primeira coisa que a gente tem que saber é que, na verdade, ele não se chama Chuck Norris, meu Deus. É complicado quando a gente descobre que os nossos ídolos não têm os nomes que eles têm, né? Mas talvez se eu mudasse de Van Berg pra outra coisa também seria melhor, né? Não sei. Mas uma coisa que com certeza é verdade é que ele é casca grossa. Carlos Ray Norris nasceu em 1940 e o pai dele chegou a lutar na Segunda Guerra Mundial. E em várias entrevistas dele, inclusive na biografia que ele escreveu, ele conta que a infância e a adolescência dele não foram das mais fáceis, sabe? Minha mãe se divorciou do meu verdadeiro pai e se casou de novo com um cara ótimo. Meu padrasto é um cara incrível. E meu pai apareceu quando eu tinha uns 17 anos. E ameaçou bater no meu padrasto, porque é um cara baixinho. Foi a primeira vez que eu enfrentei meu pai. E ele era um cara grande. Para começar, ele quase morreu no parto. Foram 7 dias com a mãe dele em trabalho de parto e estava muito sem esperança. A avó dele já tinha escrito uma carta falando que ele não ia passar, não ia conseguir. Mas nós estamos falando de Chuck Norris, né? E aparentemente com os punhos ele abriu o caminho para viver. Nossa, eu nunca ouvi falar de alguém que ficou 7 dias em trabalho. Pois é, esse é Chuck Norris, né? E os pais dele se divorciaram quando ele tinha 16 anos. E o pai dele gostava da caninha, sabe? Enchia a lata. O que fez com que ele ficasse muito introvertido. O canto dele. Meu pai era alcoólatra. Ao escrever o livro, eu comecei a aprender coisas. E uma delas foi tirar de mim a raiva que eu tinha dele. Porque eu entendi que meu pai era um homem doente, que não era algo que ele queria fazer, era algo maior que ele. E nesse ponto, eu eliminei a raiva que eu tinha dele. E ele falava que o jeito que ele tinha para espairecer, né, sair daquele ambiente, era ir pro cinema e ficar vendo os filmes, principalmente aqueles de faroeste. Inclusive, se você não viu o nosso vídeo sobre o faroeste, que não era do jeito que você lembra, você devia ver, que eu vou deixar no card aqui pra você. Só que em 1958, ele se juntou ao exército americano. E lá, ele ganhou o apelido de Chuck. Por quê? Porque sim, é a resposta nesse caso aqui. Não importa, na verdade, né? Mas mais do que isso, foi no exército onde a vida dele começou a mudar, porque ele começou a treinar uma arte marcial de um nome muito diferente. O Tang Soo Do, que na verdade é praticamente um karatê coreano. É mais ou menos isso. E o Chuck Norris gostou tanto disso que rapidinho ele treinou e virou faixa preta. E aí o resto é mais história. O Tang Soo Do foi a primeira arte marcial dele, mas nem foi a última e muito menos a com menos nível, assim, porque ele fez várias. Por exemplo, ele é faixa preta em Shun Kuk Do, Taekwondo, Karatê, Jiu-Jitsu brasileiro e até Judô. Eu também luto. O que você luta? Tô com dor.
Em 1962, depois de voltar lá do período dele no exército e treinar bastante coisa, ele abriu seu próprio estúdio de artes marciais. E ele estava treinando um monte de gente. Imagina você ser treinado pelo próprio Chuck Norris, né? Naquela época ainda não era super famoso, nem nada disso. Muito pelo contrário. Mas ele achava que isso já dava uma garantia de que ele ia ser bem sucedido no mundo das lutas. Tanto é que ele foi para um campeonato muito importante, o Campeonato Internacional de Karatê. E ele foi lá e perdeu. Perdeu rude. Na verdade, ele foi perdendo bastante, né? Mas ele estava só aquecendo porque estava por vir. E em 1967, ele volta a participar e dessa vez levou o caneco para casa. Em 68, ele perdeu a luta também pro Luiz Delgado. Mas no mesmo ano, em novembro, ele já foi lá e ganhou dele. E depois disso ele teve o título de campeão de karatê de peso médio e ficou com esse prêmio durante vários anos. Foram 6 anos dele participando e vencendo consecutivamente esse campeonato. Até que ele mesmo decidiu que já ganhei bastante lá em 1974, né? E resolveu se aposentar para investir em outros tipos de projetos. Ou seja, teve um ponto em que a única pessoa que podia parar Chuck Norris era o próprio Chuck Norris. Aqui tem coragem. Mas foi durante essas competições que ele acabou conhecendo um outro personagem que a gente já fez vídeo aqui no canal, inclusive, que você pode ver o vídeo depois, tá? Que foi o Bruce Lee. Que nojo. E a partir desse momento, eles ficaram muito amigos. E isso ajudou bastante. Os dois começaram a treinar juntos, trabalhar juntos, e a partir daí que a carreira no cinema do Chuck Norris começa. Antes da gente começar a falar sobre a carreira dele no cinema, foram mais de 30 filmes que ele fez, né? Então não dá pra gente ficar falando de todos. Então, aquele filme não tem jeito. E o Chuck Norris já tinha participado de uma pontinha num filme antigo de 1968 que era The Wrecking Crew. E era tão pequenininho o papel que só dá pra gente considerar que ele estreou mesmo no cinema em 1972 no filme O Voo do Dragão, que era do Bruce Lee. E tipo assim, a carreira do Bruce Lee tava, né, começando a decolar ali. Ele chamou o Chuck Norris para participar do filme, mas só tinha uma condição, que ele, primeiro, tinha que ser o vilão do filme, né, o Chuck Norris, e que ele tinha que perder a luta final. Uma pessoa competitiva tem problemas com perder no final, sabe? Eu, por exemplo, eu não sei se eu ia querer. Chubilubilu, chubilubilau. Deixa de frescura e pega no meu... O Chuck Norris acabou aceitando, mas também decidiu que ele nunca mais ia fazer um filme com Bruce Lee. Por quê? Porque Bruce Lee tinha que ser sempre o bonzinho e tal, e ele não queria perder pro Bruce Lee. Ele era um rapaz competitivo que só. Diz que o Bruce Lee até chamou ele pra fazer o Operação Dragão, né? Mas não teve conversa. E depois de ter estreado no cinema com o Bruce Lee, né? Outro ator que incentivou ele a entrar no cinema, fazer mais papéis, era o ator Steve McQueen. Porque você lembra que eu te falei que ele tinha uma academia de artes marciais lá? Pois é, um dos alunos dele era o próprio Steve McQueen, que falou assim: ô professor, você é bom, você devia fazer cinema. E apesar dele falar que não queria mais fazer vilão, né, ele voltou para mais um no filme O Massacre de São Francisco. Mas aí sim foi a última vez dele como um cara do mal. Seu chefe vai mandar enforcar você, Jack. Inacreditável. Vamos, fuja, estará só como sempre esteve, sem ajuda, sem apoio, sem nada. Venha comigo e lhe darei todo o apoio que quer. O primeiro filme que ele foi ator principal veio em 1977 e é Breaker Breaker. E que foi um sucesso, né? Porque eles fizeram um filme com 250 mil dólares e ele rendeu uma bilheteria de 12 milhões de dólares. É um negócio diferente a gente falar em 250 mil dólares, porque hoje em dia é só cifra milionária, né? Mas fizeram com pouco. Aí, em 78, veio o filme que fez ele mais alcançar o público americano, né? Que é Os Bons Se Vestem de Negro.
Não, Sander, quando a guerra acabar, devia conseguir um emprego com o Centro de Pesquisa de Câncer. Ou você é a doença ou é a cura. Por que eles acham que você pode soltar aqueles homens? Eles sabem de alguma coisa, não teriam mandado a gente pra lá. Se acham que podemos entrar num campo, é isso que vamos fazer. Sempre aposto. É a chance da sua vida, parceiro. Então vamos nessa. E tem uma coisa curiosa nesse filme, né, que na verdade quando ele ficou pronto, ninguém queria pôr o dinheiro ali pra distribuir esse filme. Falou assim, esse filme não vai dar certo, nada, né? O Chuck Norris apostou nele mesmo, colocou $1 milhão do bolso dele para distribuir e o negócio decolou. Rendeu para ele $18 milhões. E em 1982 foi o primeiro filme que ele fez em que era assinado por um grande estúdio, a Columbia Pictures, cujo filme se chamava Fúria Silenciosa. É meio você ficar bravo, vai ficar assim, ó. Esse é uma Fúria Silenciosa, Bruno. Muito bom. Interpretei na Columbia Pictures. Numa distribuição Columbia Pictures Television, Fúria Silenciosa. Versão brasileira BKS. Muito bem, cambada de vagabundos, todos contra a parede! Sabe, cowboy, tem um bocado de macho aqui dentro. Dessa vez você vai falar fino, xerife. Já em 83, ele fez o filme McQuaid, O Lobo Solitário. Ei, você! Tá estragando meus carros, palhaço! Por que fez isso? Aqui é JJ McQuaid, Ranger do Texas. Espera aí! Mostra a cara feito homem, pra eu poder te ver! Desça aqui agora mesmo! Vamos mostrar respeito ao nosso convidado de honra. Pode vir, safado! Sabe, uma vez um Ranger chutou fora um dente do meu pai. Que foi muito importante pra ele por dois motivos especiais. Primeiro, que foi por causa desse filme que veio aquela série que durou 9 temporadas, que é Walker, Texas Ranger. Essa você deve lembrar, porque ficou muito famosa. Chuck Norris, o Homem da Lei. E segunda, porque esse foi o primeiro filme em que o Chuck Norris apareceu de barba. E vamos falar a verdade, que é uma barba vistosa, né? Você não consegue mais pensar no Chuck Norris sem barba. Porque ele fica, ali no Bruce Lee, mas de barba, você tá doido, cara? Tá um soco debaixo daquela barba ali. Dizem que o Chuck Norris é tão durão que não tem queixo embaixo da barba dele. Tem mais um punho. Isso é ridículo. Chuck Norris? E nos anos 80, o Chuck Norris estava sendo visto como uma das maiores estrelas dos filmes de luta. Tanto é que fizeram um desenho especialmente para ele, que chamava Karate Commandos, que ele era o próprio dublador dele, sendo o próprio Chuck Norris. Os Golfinhos Implacáveis, versão brasileira Telecine. Fizeram um bom trabalho. Onde está a mulher peixe Super Ninja? Bom, o Super Ninja está nadando. Agora, a mulher peixe, nós vamos descobrir agora mesmo. E quando chegam os anos 90, os filmes do Chuck Norris já tinham acumulado cerca de $500 milhões. Ele já estava super famoso. Tanto é que o Walker Texas Ranger só veio em 1993, quando ele já estava bem famoso. E a parte do Vin Diesel? Nós vamos chegar lá, Bárbara. Nessa época, ele tinha a honra de ser muito comparado ao Clint Eastwood, que é o... Sabe aquele cara que... Pouca ideia, né, Bárbara? Uhum. Aquele cara, assim... Nossa, inclusive fica a recomendação, se você nunca viu o filme Gran Torino, assiste esse filme que é sensacional, é com ele é muito bom. E ele também ficou conhecido como o Bruce Lee loiro, porque se você parar pra pensar, foi um dos primeiros atores dos Estados Unidos a fazer sucesso com filme de luta, né? Porque até então era meio que os filmes do Bruce Lee só. E tem uma história de um filme já nos anos 2000 que é muito boa, é um filme de 2004 que chama Com a Bola Toda, que é um filme do Ben Stiller que... Gente, vocês têm que ver, se vocês gostam de comédia pastelão, que é um filme sobre queimada. É tipo o campeonato mundial de queimada, mas é muito bom. Porque o Ben Stiller ligou pra ele, né, pra fazer assim, Chuck Norris, eu queria que você participasse do filme. Ele nem sabia o que era e tal, já aceitou. Chegou lá, era uma cena só pra ele fazer um positivo, assim. Daí que veio o meme. Aí que veio o meme dele.
É aquele meme desse filme. Esse filme é muito bom, eu recomendo vocês assistirem. Joe's needs 2 yes votes to play. There's 1 thumbs up. Let's see how our second judge votes. Thank you for the tough sledding. Their fate hangs on the thumb of our final judge. Thumbs up! Average Joes can play! Thank you, Chuck Norris. Thank you, Peter. E diz o Chuck Norris que só ficou sabendo depois que o filme estreou no cinema pra que ele tinha feito aquilo. Ele não sabia nem a história do que era. Mas agora, em 2005, a gente começa a falar sobre o Chuck Norris aparecendo como um meme. Você já percebeu que o Chuck Norris era muito bom ator e tal, né? Mas como que acontece de começar esse tanto de meme com ele? Isso acontece por causa de um nome, o Ian Spector. Não conhece? Mas já te conto. Tudo começou em 2005 em um fórum lá dos Estados Unidos sobre comédia que chama Something Awful, que é tipo, alguma coisa horrível. É tipo isso, alguma coisa horrível. É tipo isso. Só que a coisa não começou com Chuck Norris. A coisa começou com Vin Diesel. Isso porque em 2005 o Vin Diesel tinha feito um filme que, meu Deus, se eu tivesse feito esse filme, eu ia esconder tanto da minha cara. Ele fez Operação Babá. Aquilo ali, meu Deus do céu. Deixa eu ver se eu entendi. Proteger essas crianças é uma questão de segurança nacional? Eles podem não entender seus métodos, mas o último sujeito que eles esperavam pode ser exatamente o que eles precisam. E foi um filme tão sem noção que esse Ian Spector aí, ele abriu um fórum de discussão lá nesse site só sobre o Vin Diesel, para falar alguns fatos sobre o Vin Diesel. Só que o negócio fez sucesso e várias pessoas começaram a falar fatos que não eram de verdade ou, né, brincando sobre o Vin Diesel. Aí o pessoal cansou do Vin Diesel e resolveu pegar uma outra pessoa para fazer o negócio, que escolheram justamente o Chuck Norris. E o pessoal começou a falar tudo quanto é fato sobre o Chuck Norris. E o negócio que era sempre um fato super maluco sobre o Chuck Norris, que ele começou a se divertir muito com isso. E isso pra mim é o melhor da história. Quando Chuck Norris faz flexões, ele não se empurra para cima, ele empurra a terra para baixo. Chuck Norris não nasceu como uma criança qualquer. Chuck Norris deu um soco para sair. Esse é um dos meus preferidos. Quando o bicho-papão vai dormir, é ele que olha no armário para ver se o Chuck Norris está lá. E o Chuck Norris falava que o melhor fato até então é que o rosto dele seria esculpido no Monte Rushmore, que é aqueles presidentes lá. Mas só que a pedra não ia aguentar o peso da barba dele. Acabou que essas piadas começaram a fazer o Chuck Norris virar um ícone maior ainda do que ele era, porque propaganda de coisa de pessoa boa é boa. Mas agora, quando o negócio vira piada, gente, o negócio rompe a barreira do som. O negócio fica gigantesco. A ponto, por exemplo, de ele visitar as tropas americanas lá no Iraque para aumentar a moral do pessoal. E com certeza o pessoal ficou assim, meu Deus, é o Chuck Norris. Tanto é que o Ian Spector foi lá e lançou um livro, 400 fatos sobre o maior ser humano do mundo. Só que o Chuck Norris não gostou muito disso não, sabe? Então, primeiro que o livro não era dele. Segundo que eles não pediram em nenhum momento a autorização dele para pôr o nome de Chuck Norris, nem nada disso. E ele falava também que mostrava que o Chuck Norris estava em algumas atividades ilegais, porque os fatos, né, eram super brincadeiras lá, mas tinha uns negócios assim. Eu não sei o que você acha sobre isso. O que você acha, Varilana? Eu acho que o couro deve ter comido e eu não queria ser o cara que escreveu esse negócio. Verdade. Mas ele ficou um pouco dessa queda de braço, que queda de braço contra o Chuck Norris, né? É queda de corpo inteiro. É quebra de braço, né? É. Só que aí o Chuck Norris resolveu deixar pra lá e o Ian falou assim, deixou pra lá, lançou mais 4 livros. Você é folgado, viu? Folgado! Já em 2009 foi a vez do próprio Chuck Norris lançar um livro contando 101 fatos sobre ele mesmo. Nossa, mas tinha fato? Tinha muito fato, Gabriel. Por exemplo, um fato, eu quero contar uns fatos sobre mim. Um fato sobre mim é que a gente tem o clube de canais do Nerd Show que você pode fazer a sua inscrição e ter uma experiência a mais sobre o Nerd Show. Você pode ver o vídeo antes da hora, né, Gabriela? Sim, seu nome pode aparecer aqui como apoiador do vídeo. É verdade. E aí, tem mais recompensas, você pode olhar tudo aqui, clique em Seja Membro e veja todas. Mas, Chuck Norris, como está hoje? O que aconteceu?
Você tem que entender que o Chuck Norris começou a aproveitar muito dessa fama que ele tinha criado, mas não foi ele que criou, né? A partir de 2010, por exemplo, ele começou a fazer muitos comerciais falando sobre esses fatos dele. Em 2012, por exemplo, ele fez uma participação naquele filme Os Mercenários. E claro que eles brincaram com os fatos dele também. Você não tinha morrido? Também ouvi essa piada. Ouvi outro boato. Que você foi mordido por uma cobra naja. É, fui. Mas depois de 5 dias agonizando de dor, a cobra morreu. Uma das últimas participações dele na TV foi em 2020, naquela série Havaí 5-0, onde ele fez uma participação especial no último episódio. E para quem quer saber o que ele está fazendo hoje, ele está se preparando para lançar o seu novo filme em 2024, que vai se chamar Agente Recon, com Chuck Norris no alto dos seus 84 anos de idade. Esse aí realmente tem história, hein? Filme de ação com 84 anos. Então, apesar dele ter fama mundial por causa dos memes, acho que podemos bater um martelo que não é só meme, tem um conteúdo por trás dessa brincadeira toda, né? Chuck Norris é um dos atores de artes marciais mais legais que já pisaram em Hollywood. Fez muito sucesso, trouxe muita bilheteria e com certeza merece ser lembrado com uma história completinha aqui no Nerd Show. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!